Olá pessoal, meu nome é Guilherme Targino Valente. Vamos continuar então com a nossa série de slides sobre biologia de sistemas. Tá? Então, esse é o nosso quinto conjunto de slides e último sobre esse tema. Bem, hoje é inegável que nós estamos vivenciando a era da ômica. Tá? Então nós temos hoje imensos projetos que envolvem ômicas, mas mesmo até centros menores ou times de pesquisa que não são tão grandes como, por exemplo, tais como aqueles grupos que trabalharam no genoma humano ou no ENCODE, mesmo grupos menores também têm trabalhado sempre com ômicas. É só a gente pensar que hoje é difícil um laboratório de biologia molecular em que em algum momento não se vá trabalhar com ômica. Tá? Então, nós temos hoje vários tipos de ômicas, né? Mas assim, as pessoas inventam um nome toda hora, microRNoma, não sei que oma, mas no fim das contas, nós temos mesmo genomas, transcriptomas, proteomas, metabolomas, tá? Lipidômicas, fluxômicas. Isso é o que mais comumente se trabalha. Isso aqui ainda é um pouco... Você pode ter ainda, trabalhar só com açúcares também, tá? Mas podemos pensar isso aqui dentro de um contexto de metabolomas, isso aqui dentro de um contexto de transcriptomas, tá? Muito bem. Bom, só para dar uma visão do que aconteceu e do que está acontecendo, né? Convencionalmente, o que nós fazíamos, né? Estudávamos um gene. Então, lá no passado, sequenciava um gene, depois tentava entender se ele era codificante ou não, se ele era expresso ou não, tá? Que passava por uma camada, digamos, de transcrição. Depois tentávamos entender se ele conseguia produzir uma proteína ou não, tá? Com Western blot, por exemplo, algumas predições computacionais lá no início. Os mais ousados faziam expressava aquilo, faziam uma cristalografia, resolviam a estrutura, tá? E quando trabalhávamos com enzimas, tentávamos entender cinéticas enzimáticas. Não que essas coisas ainda não sejam feitas, tá? Principalmente quando pensamos em metabólitos, as cinéticas de reações são absolutamente um tema importante que vem sendo muito realizado ainda. Resolução de estruturas de proteínas também, entendimento de proteoma, de proteína, no caso não é nem oma, né? De proteínas ainda, também vem muito sendo feito. E também a gente abusa bastante ainda dos qPCRs, por exemplo, para avaliar a expressão de um gene, um conjunto pequeno de genes. Tá? O que nós não fazemos mais quase é, de verdade, sequenciar um único gene. Tá? Hoje é mais rápido e mais barato sequenciar um genoma inteiro do que um único gene. Tá? E aí nós passamos para um segundo momento onde nós trabalhamos, e ainda estamos nesse momento, né? Estamos aqui, de fato, boa parte dos grupos, né? Trabalhando com uma ômica. Então, genoma, transcriptoma, proteoma ou metaboloma. Tá? O interessante aqui é que você tem high throughput, que é diferente das abordagens convencionais. Porém, você só entende relações dentro de uma camada. E muitas vezes nem isso. Por exemplo, sequenciar um genoma por si só não lhe traz informação, por exemplo, sobre regulação dos genes. Tá? Por outro lado, entender um transcriptoma não lhe assegura entendimento das outras camadas. Tá?
Não lhe assegura nada disso. Mesmo sequenciar um genoma não lhe assegura o entendimento de um transcriptoma, muito menos de um proteoma e muito menos de um metaboloma. Tá? Então, a ômica é interessante? Sim. Mas nós temos essa limitação. Nós fazemos, os papers estão cheios de artigos, muitos de vocês devem fazer, eu também faço, com um transcriptoma inferir o que está acontecendo em termos de proteicos. Tá? Mas, de fato, por exemplo, em algumas espécies, nós sabemos que a relação RNA-proteína é muito baixa. Em alguns casos, como Saccharomyces, é alto, mas, por exemplo, em humanos, em ratos, já é uma relação mais pobre. Em humanos, seres humanos, se eu não me engano, é em torno de uma correlação de 0,4, uma correlação baixa, tá? Porque tem muitos mecanismos de regulação pós-transcricional, são muito fortes. Tá? Então, onde nós estamos hoje? Né? Definitivamente estamos aqui, né? E alguns grupos estão migrando para cá. Nós estamos tentando realizar essa migração. Tá? E é aqui que nós vamos focar agora nesses slides. Tá? Em trabalharmos com muitas ômicas para entender o sistema integrado. Tá? Ok. Bom, basicamente, o que nós pensamos nesse contexto, né? Em termos dados de muitas ômicas, dados high throughput, usarmos bioinformática para construção dos dados, a avaliação dos dados, usar teoria de grafos, por exemplo, para avaliar esses dados, para ter uma visão de como eles são e a relação entre eles. Uma coisa que seria, até aqui já é um desafio imenso, tá? Mas um próximo passo seria criarmos modelos dinâmicos, separar, daqui também podemos partir para cá, tá? Uma separação de subsistemas ou pequenos conjuntos de genes e compostos, mas a partir da dinâmica isso seria mais preciso, mas aqui também dá para a gente já partir para esse ponto aqui, tá? E aí sim, né? Então estamos falando de uma abordagem top-down, aí sim selecionarmos alguns sujeitos para avaliações mais finas e mais precisas, tá? O que nos gera resultados que retroalimenta o nosso modelo, melhorando, tá? Por que é importante também pensarmos nesse link, né, entre uma parte intermediária do top-down aí, migrar completamente para o down? Porque se nós pensarmos, quem trabalha com ômica sabe, em todo esse processo aqui, nós temos um ruído enorme, tá? Que mesmo com todas as abordagens estatísticas, matemáticas, ainda é substancial. E não é nada trivial chegarmos a esse ponto aqui, tá? Não existe uma receita para chegar aqui, a selecionar um conjunto de dados de genes num volume imenso de dados que sejam interessantes de serem avaliados, tá? Então, então isso é importante, então que nós tenhamos em algum momento, avaliações mais precisas em baixa escala, porque elas são mais, digamos, sensíveis, precisas, né? Embora que a sensibilidade no high throughput seja bem maior. Ok, quais são os objetivos então? Investigar das multiômicas, né? Investigar e integrar muitas camadas de informação, criando o que os pesquisadores têm chamado de interactoma. No começo, interactoma era usado somente para falar de interação entre proteína e proteína. Hoje nós falamos do todo como um interactoma, tá? Então, se nós pensarmos, as camadas são, né, o genoma,
transcriptoma, proteoma, metaboloma. Aqui tem fenoma, né, os fenômenos químicos, fluxo de moléculas, enfim, tudo isso. A ideia é integrar todos esses conjuntos para termos uma visão do sistema como ele é, ou mais próximo de como ele é. Tá? Bom, com o SEQs da vida aí, ou ômicas aí, nós conseguimos fazer muita coisa. Com o RNA-seq, por exemplo, podemos inferir processos de regulação gênica. FAIRSeq, ClipSeq e ChIP-seq são melhores para inferir regulação. Proteoma e metaboloma servem para predizermos redes de interação entre proteínas metabólicas. Avaliação reuniões não codificantes, né? Podemos predizer regulações pós-transcricionais ou, pensando nos long non-codes, até regulação transcricional. Tá? Então, tudo isso o objetivo é que nós consigamos, ao final, integrar todos esses dados num único grande grafo, num único grande sistema. Tá? Bom, essa é uma tabelinha legal que eu trouxe aqui para vocês, que ela traz muitos bancos de dados nas quais as ômicas estão, de certa forma, integradas, certo? Dentro de redes. Tá? Então, nós temos alguns bancos aqui. Aqui tem um string. Eu odeio esse banco. Tá? Eu não aconselho ninguém a usar isso aqui. Tá? Por razões técnicas dele mesmo. Nós temos alguns bancos muito bons, como o BioGrid, tá? O KEGG, absolutamente excelente, curado manual, ótimo. Intact, ótimo banco de dados. Encode, nem se fala, certo? DIO, claro, do NCBI, tem muito dado bom ali que pode ser baixado e trabalhado. The Cancer Genome Atlas, ótimo de ser explorado também, tá? Esses são os que eu conheço, já mexi em algum momento, tá? Alguns outros eu não conheço, mas eles têm a integração de dados, em alguns casos ômicas, tá? Dentro, como esse caso aqui, acho que é o mais notável deles, né? Integração de dados ômicas dentro de ideia de grafo, de alguma forma, tá? Bom, então vamos pensar aqui então como que seria um pouco essa ideia, né? Então nós temos informação, por exemplo, de aqui em vermelhinho são fatores de transcrição, ok? Então nós temos informação de que um determinado SNP num fator de transcrição causa a ativação do GNA, certo? O produto desse GNA, ele é um cofator para o fator de transcrição F, que se liga a uma ilha CPG, que induz a expressão de B. Tá? Então, como a gente representa isso no sistema, S está ativando A, certo? Que por sua vez ativa B, que por sua vez que ativa F, perdão, e que por sua vez ativa B. Aqui foi colocado uma aresta, por quê? Porque existe uma relação indireta entre A e B, tá? Isso seria uma forma de entendermos esses dados. Uma outra forma seria usando recursos matemáticos, que a gente já vai tratar daqui a pouco, que também chega a uma proposta bastante semelhante. A S ativando A, que por sua vez ativa F, por sua vez ativa B. Tá? Como podemos ver aqui. E aqui ainda estamos pensando numa outra integração de dados, que é dados de GWAS, né, Genome Wild Association Studies, que ainda reforça, por exemplo, a relação de A para F e de F para B, tá certo? Então,
Isso seria, por exemplo, uma ideia, uma coisa, pensando aqui, idealizada. Tá? Isso está citado nesse trabalho aqui. Tá? Eu aconselho a leitura desse trabalho. Esse trabalho ainda apresenta uma visão geral de como integrar os dados, tá? E como predizer redes também a partir de um scaffold, uma rede pré-determinada. Então é isso que nós vamos falar agora um pouquinho, tá? De como começarmos a... Primeiro ponto, nós vamos falar como predizer redes com dados de ômica a partir de um scaffold. Eu nunca fiz essa abordagem que eles propõem, tá? Eu uso outras abordagens, mas eu achei super interessante, bem robusta e por isso eu estou trazendo. Então, nesse caso, todo o trabalho ele começa com uma matriz de dados, a qual as linhas são os experimentos, tá? Experimento 1, 2, 3, amostra 1, 2, 3, não importa. Tá? E as colunas são as medições, por exemplo, gene A, gene B, gene X, tá? E aqui, vamos supor, se estamos falando um transcriptoma, seria os valores normalizados da expressão desses genes. Normalizado, não estou falando fold chain, nada disso, não. Tá? Estou falando só de normalização, não estou falando de valor P, nada, tá? Só dado normalizado. E aí, nós temos de um banco de dados, por exemplo, uma rede para a nossa espécie, tá? Pré-determinada, de forma experimental, não importa. Uma rede você puxa de algum banco. Como que a partir dessa rede eu insiro meus dados de ômicas nela? Como eu integro isso aqui? Tá? Bom, uma abordagem que é proposta nesse trabalho é com o uso de correlações. Tá? Então, é proposto a correlação de Pearson ou uma correlação parcial. Tá? Então, no caso da correlação de Pearson, o que vai ser feito é uma análise da correlação de todos os genes contra todos os genes, e caso o valor de ρ seja diferente de 0, você estabelece uma aresta entre os dois genes. Tá? Por quê? Uma correlação de 0 indica nenhuma correlação. Tá? Uma correlação acima de 0 indica uma correlação positiva, e uma abaixo de 0 indica uma correlação negativa, embora negativa é uma correlação. Tá? Então você estabelece uma aresta entre os dois. Agora, qual tipo de relação é? Esse valor não vai demonstrar para você. Eu tenho algumas ressalvas quanto à correlação, tá? Mas eu não consegui publicar esse trabalho ainda. Mas a gente tem estudado algumas coisas com correlação, vários tipos de correlação, e a gente não tem encontrado um bom ajuste com dados experimentalmente validados. Mas tudo bem, é a proposta aqui do trabalho. Uma correlação parcial, a ideia é a mesma, você vai ter o que for diferente de 0, você estabelece uma aresta. Porém, a comparação da correlação parcial com a de Pearson é que a parcial ela vai ser muito mais restritiva. Tá? Então, ambas vão gerar grandes grafos, porém, a parcial vai gerar grafos... aqui tá, é o contrário, que é assim, ó, tá? Eu errei aqui, pessoal, maior. A de parcial vai gerar grafos muito menores do que a de Pearson, tá? Aqui nós estamos assumindo uma linearidade dos dados, porém os autores também trazem que uma alternativa é trabalhar com a mutual information, que daí vai lidar com relações que não são lineares. Tá? Bom, depois desse passo, nós temos um problema, que é um problema comum dentro das ômicas. É que ela entra num problema que é descrito como N muito menor do que P. O que isso quer dizer? Quer dizer que o número de amostras que nós temos é muito menor
do que as variáveis. Então, ninguém faz um transcriptoma de 100 amostras. Muito difícil, um projeto dessa natureza. Tá? E mesmo que fosse 100 amostras, isso é muito pouco. Porque considerando, por exemplo, um humano que tem 20, 25 mil genes, 100 amostras comparado com o número de genes é nada. Tá? Mesmo genomas menores, como Saccharomyces, que tem 6 mil genes, 6 mil e pouquinhos genes. Tá? Então, 100 amostras seria nada. Tá? Então, quer dizer, trocando em miúdos, esse problema aqui quer dizer o quê? Que na sua matriz você vai ter muito mais colunas do que linhas. E qual é o problema disso? Tá? O problema é que você tem um alto grau de liberdade para variação dos seus dados dentro dos modelos. E aí você corre um risco de passar por um overfitting do modelo. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando um modelo entra em overfitting, ele tem um viés, tá? E que o torna não generalizável, por exemplo. Tá? Então, overfitting, quem trabalha em aprendizagem de máquina, deve ouvir isso toda hora. É um problema grave, algumas vezes é difícil de ser solucionado, tá? E isso estraga o seu modelo. Tá? Então, temos que evitar o overfitting. O que os autores trazem? Uma forma de a gente reduzir o que a gente chama de redução de dimensionalidade dos dados. Ele não traz como essa palavra, traz como regularização, que é o termo técnico matematicamente falando, mas a ideia é reduzir a complexidade do modelo removendo parâmetros. No caso, se sua matriz for de genes, você vai remover genes, tá? E para isso é sugerido a implementação de uma técnica chamada laço, tá? Na qual essa técnica ela tende como que fala isso em português? Shrink. Condensar, colapsar, estreitar, tá? Os parâmetros mais próximos em direção a zero, tá? E aqueles parâmetros que chegarem muito próximos de zero, quando um valor lambda do laço subir, eles são excluídos, porque mais ou menos assim, nós temos na equação lambda, uma relação entre lambda e o slope, e o valor absoluto do slope de uma reta numa regressão, por exemplo. Não na regressão, num plot dos dados. Tá? Então, no ajuste da reta, você tem o slope, que é a inclinação dessa reta, e você tem uma relação entre lambda, que vai ser essa inclinação da reta. Quanto maior esse lambda, mais horizontal será essa reta, tá? E isso tem uma relação, agora não me lembro exatamente qual mas com o valor absoluto desse slope. Então, quanto mais próximo isso for de zero, em um alto lambda, esses valores serão eliminados porque eles estão longe da tendência dos dados. Tá? Então, são relações, de certa forma, que não são tão fidedignas. Tá? Aqui no exemplo, essa relação aqui é uma relação que se aproximou de zero, então ela vai ser excluída. Porém, mesmo assim, pode ser que algumas relações sejam erroneamente excluídas. Então, os autores ainda sugerem o uso de cross-validation ou Bayesian Information Criteria, a qual você vai usar informações a priori para, digamos, curar, de certa forma, essa rede final. Então, alguns dados podem retornar porque eles são dados reais, embora os modelos matemáticos falam que eles não são. Tá? Então, a ideia toda da integração proposta nesse artigo, e que vem sendo feita em alguns casos, é assim. Não é bem uma integração de dados, mas é uma introdução dos dados de transcriptoma, ou proteoma, ou que quer a ômica que seja, sobre redes.
tá? Então você pode ter situações de tratamento, controle, produzir essas diferentes redes e aí partir para análise de grafo, tá? Como eu já falei para vocês, calculando degree, centralidade, tudo isso para comparar essas diferentes redes, tá? Uma outra abordagem que parece muito interessante, e aí sim estamos falando de integração de diversas ômicas, é o uso de MGM, tá? Mixed Graphical Models. Isso parece um pouco novo, tá? Para dentro da biologia. Então a ideia é que possa identificar arestas pelo uso por regressão, né, de dados contínuos ou discretos contra todos os outros dados, aplicando gaussiana, assumindo uma reação linear para os dados contínuos e uma regressão logística para as variáveis discretas. O que tem de interessante isso? Ele vai conseguir lidar com dados discretos e contínuos. O que quer dizer um dado discreto? Contínuo, vamos começar com dado contínuo, uma expressão de gene, tá? Então, gene expression. Então, por exemplo, é um contínuo, porque você vai ter genes muito pouco expressos, muito expressos, um tanto mais ou menos expressos, mas você vai ter todo o range de valores entre o menos expresso até o de maior expressão. Tá? Então isso aqui é uma variável contínua. Agora, se você também tem na sua matriz de dados uma variável discreta, como por exemplo, vamos pensar, sobrevida da célula, tá? Ela não tem sobrevida médio, ou ela está lived or died. Ou morta, tá? E aqui é frequência. Então isso aqui, você, sei lá, tem esse tanto de células vivas, esse tanto de células mortas no tratamento. Treatment alpha, I don't know. Ok? Então isso aqui é uma variável discreta. Tá? Então, o legal desse Mixed Graphical Models, ele pode lidar com variáveis tanto contínuas quanto discretas numa mesma matriz de dados. Então, por exemplo, esse trabalho aqui, eu acho que é legal, compartilhar com vocês, tá? Ele traz essa abordagem. Então, o que acontece? Ele gerou uma rede na qual os nós podem ser ou genes, tá? Ou variáveis clínicas. Tá? Então aqui, quanto maior o tamanho do nó, maior a expressão do gene. Então esse gene está muito expresso e associado com a variável, o nó chamado diagnóstico. Tá? Então aqui agora não vou lembrar. Peso. Pronto. Ó. Então essa variável aqui está associada com o quadro clínico. Esse gene aqui, a expressão dele está associado com o quadro clínico peso. Tá? Então, isso é uma forma de você integrar dados de diferentes naturezas para avaliação sistêmica. Tá? Uma outra abordagem que é trazida, um pouco mais antiga, tá? É a abordagem na qual a gente identifica uma rede scaffold, tá? Então você tem essa rede que pode ser experimentalmente validada ou predita. Você decompõe ela em pequenos módulos, tá? Estamos falando agora de integração de dados e simulação, tá? Você decompõe ela em pequenos módulos. Desses módulos, aqui é um exemplo de decomposição de módulos. Aqui foi feito para E. coli, tá? Então, nós temos uma rede de regulação gênica, foi encontrados motifs enriquecidos, no caso esse aqui era o mais enriquecido, aqui está demonstrando alguns motivos enriquecidos, e toda essa rede foi separada de acordo com os motifs enriquecidos. Tá? Então, você separa isso em módulos, e por último, você desenvolve
modelos que simulem cada um dos módulos e tente agrupar esses diferentes modelos para ter uma simulação dos estados, tá? Aqui bom, nesse trabalho tem essa tabela interessante que mostra algumas técnicas de integração, tá? Alguns programas, como o Cobra, por exemplo, pacotes, né? Bom, mas deixa eu ver aqui. Mas então a ideia final é, com base nos dados ômicos, nós aloquemos eles sobre redes ou reconstruímos redes que permita que nós façamos inferências sobre algumas relações, algumas regulações, tá? Que isso nos permita realizar, que nos permita, junto com modelos dinâmicos, com dados de dinâmica, né? O que isso quer dizer? Aqui eu posso ter uma rede estática se eu estou trabalhando com um tempo, mas se eu tenho um time course, eu consigo fazer uma simulação dinâmica, tá? Então, com dados dinâmicos, e que isso nos permita simular situações no tempo e espaço dos organismos, tá? Da rede, ok? Um trabalho muito formidável, para mim um dos melhores trabalhos que eu já vi na vida, é esse aqui que foi desenvolvido, tá? Publicado em 2012, tá? Mas que eles construíram um modelo de ciclo celular completo para Mycoplasma genitalium. Então é um genoma pequeno, com 525 genes, tá? E esse modelo descreve todo o ciclo de vida da Mycoplasma, determina as funções específicas de cada gene e prediz comportamentos celulares. Como eles fizeram isso? Com base em dados, em bancos de dados, na literatura, eles reconstruíram o genoma inteiro com uma anotação muito bem feita, muito bem curada, incluindo regiões regulatórias, regiões de terminação, todos os genes muito bem anotados. Curaram manualmente a regulação gênica, processos pós-traducionais, modificações de proteínas e RNAs e reações químicas, tá? E categorizaram os genes dentro de 28 processos, tá certo? Depois disso, o que eles fizeram? Vamos chamar esses processos agora de submódulos, tá? Para cada submódulo, eles usaram equações matemáticas e dados da literatura para criar um modelo para cada submódulo, tá? Então eram 28 submódulos, então foram 28 modelos, ok? Depois eles integraram o submódulo. Então o que isso quer dizer? 2 submódulos ou 2 modelos foram integrados se o output de um submódulo é o input do outro. Então vamos pegar aqui como exemplo, ó. Aqui em laranjinha é metabólito, tá? Então vamos supor que esse metabólito é o output dessa rotinha aqui, porém é o input de modificações de RNA. Então esses 2 submódulos, essas porções deles são integradas, tá? Depois, segundo passo foi inputs comuns aos submódulos foram alocados computacionalmente no começo de cada tempo da simulação. Então eles fizeram 16 tempos, tá? Depois eles ajustaram os valores para que a simulação funcionasse. Rodaram a simulação usando Ordinary Differential Equations. Depois eles curaram a simulação usando experimentos. Eles fizeram um monte de experimentos para consertar o modelo e as simulações, tá? Isso por si só já é legal, mas olha isso. Ops, não agora, tá? Não. Então, basicamente o que acontece? A simulação deles começa de forma aleatória e no tempo 1, para cada submódulo, e isso vai acontecer para cada segundo também, tá? Os submódulos capturam valores daquele estado, então vamos supor estado 1, tá? Calcula a contribuição dele para o próximo estado, tá?
e atualiza os valores, né, de cada um desses módulos. E se a célula não está pronta para se dividir, volta de novo para o loop, para aqui para o começo da simulação. Tá? Isso vai sendo feito até que a célula se divida. Então, os submódulos, por exemplo, relativos aqui são as variáveis, tá? Então, o cromossomo ele está relacionado com o submódulo condensação, segregação, dano, reparo, supercoiling, replicação, tá vendo? Então, modificações de proteínas, está relacionado com tudo, com todos os submódulos, tá? Massa está relacionado diretamente com o metabolismo. Então, uma coisa importante é quando essa massa chegar num ponto crítico, vai haver divisão, tá? Então, é isso que eles construíram. E tem aqui que eu gostaria de mostrar para vocês, que é um negócio bem legal mesmo, que eles disponibilizam. Ops. Olha só que bacana. Olha só. Então, se vocês observarem, o que está acontecendo aqui é que eles conseguiram construir um vídeo demonstrando toda a simulação deles. Ó. Então, vejam aqui são as regiões do cromossomo que estão sendo ativas, tá? Aqui, em cada tempo, ok? Aqui são os gráficos de tempo, aqui no eixo X e no Y, ó, consumo de nucleotídeo trisfosfato, de aminoácidos, RNAs, produção de RNAs transportadores, aqui acredito que seja produção, né, também, de RNAs mensageiros, um pouco do metabolismo funcionando, e aqui um pouco da dinâmica das moléculas, tá? Então veja o que vai acontecendo, ó. Eu quero que vocês reparem aqui, ok? E aqui, vai reparando tudo aí de uma vez, vai. Olha aqui, o genoma começou a se replicar, ó. Tá vendo, ó? Replicação, ó. Então os DNA box, né? São regiões que iniciam a replicação, começam. Olha lá, como o genoma é circular, a RNA polimerase caminha em ambas direções, duas polimerases, né? Então, ó, a posição delas, ó, sítio de terminação da transcrição tá aqui, ó, elas estão caminhando para a mesma região, ó. Veja, tá vendo? Consumo de RNA transportador, não sei se é consumo, produção, tá saindo, tá aumentando aqui, tá? Massa, tem massa aqui? Tem, acho que é aqui. Crescimento, a célula está crescendo. Vejam na figura que ela também vai começar a aumentar um pouco. Energia, não muda tanto, consumo de energia, tá? Agora está mostrando em todo o genoma as porções que estão sendo traduzidas, tá? E a replicação continua, tá? Vai acabar já, tá, pessoal? Ah lá, a célula começou a citocinese, ó. Vejam, ela está se dividindo. A replicação aqui, ó. Reparem que a replicação aqui já terminou, tá? Então ambas polimerases chegaram ao sítio de terminação, ok? A massa atingiu um ponto crítico já e agora vai se dividir. Olha lá. Certo? O que é interessante disso? O interessante é que agora, com base nisso, eles conseguem simular N efeitos agora. Eles podem deletar um gene, superexpressar um gene, tentar saber como aumentar um metabólito, enfim. Há uma infinidade de coisas que eles podem realizar agora com base nesse modelo, tá certo? Ok. Quais são os desafios trazidos quando nós estamos falando de integração de dados, né?
Cada ômica tem a sua própria taxa de erro, tá? E o seu throughput também, que torna os dados não uniformes. Então, por exemplo, quando nós falamos de transcriptoma, nós temos um throughput de dado muito maior do que um proteoma, que por sua vez é muito maior do que um metaboloma, tá? Então isso é uma dificuldade imensa de se trabalhar, porque os dados não são uniformes pela sua natureza e por questões de limitação tecnológica mesmo, técnica, tá? E há uma dificuldade grande de padronizarmos os dados para permitir comparações entre experimentos. Isso não é fácil, tá? Porque as condições que você às vezes usa durante o preparo para extrair um metabólito, você precisa de um volume maior de células, por exemplo, que num transcriptoma aquilo não era necessário. Mas será que aquele escalonamento não influenciou nos dados? Experimentos demonstram que sim, tá? Então tudo isso gera dificuldades adicionais, tá? Ok, pessoal? Então, eu quero mostrar agora para vocês uma outra forma que pode ser trabalhado um pouco de integração de dados. Eu mostrei nos slides anterior, que é o PathView, tá? O PathView é muito interessante porque você consegue, como eu já disse, né, alocar dados de transcriptoma, proteoma e metaboloma sobre os mapas do KEGG. Bom, pessoal, para concluir, então, o que eu gostaria de deixar de mensagem é que a integração de dados é importante, ela não é trivial, tá? Mas é possível. Não existem métodos gold standard, faz assim que vai dar certo. Não. Você tem que pensar no que pode ser mais apropriado para os seus dados. Não tem receita de bolo para isso, tá? Está em aberto a literatura ainda, então eu busquei a literatura recente para vocês. Esse paper que eu citei é 2019, tá? Então é o que mais novo que eu encontrei sobre integração de dados, e ele traz aquelas questões de correlação para construção das redes a partir de um scaffold e o uso do MGM para... O MGM tem um pacote no R, tá? Esqueci de falar para vocês. E o uso do MGM para integrar dados de diferentes naturezas. Mas não tem nada mais sofisticado que isso, ou mais fácil que isso, embora um pacote do R seja relativamente fácil de ser manipulado.